Hoje é nossa terceira aula a respeito de Jesus Cristo na sistemática de Cristologia. Eu trouxe para enfeitar aqui alguns livros, tá bom? Na verdade, só para exemplificar que a gente está dentro de um conteúdo que a gente fala de teologia sistemática. E geralmente na teologia sistemática a gente divide o conteúdo doutrinário em 10 grandes partes, sendo que Cristologia é uma delas. Eu acabei de abrir esses dois aqui, estava no plástico ainda, não tive chance, dei uma olhada por cima agora aqui, mas eu gosto muito do John Frame, ainda não conheço como teólogo sistemático, mas em outras áreas. Depois, Norman Geisler, interessante que eu trouxe aqui para vocês dois autores que estão dentro de um escopo de apologia ou de apologética, né, tanto John Frame quanto Norman Geisler. E o de baixo a gente ainda não tem, até onde eu saiba, em português. É o que eu tenho usado bastante para ler. Ainda não é minha preferida, ou aquela que eu geralmente recomendo para que as pessoas comprem. Eu não encontrei o meu, mas é Teologia Básica, de Charles Rary, tá? É o que eu geralmente recomendo. Então, se você tem um desejo, depois eu passo para você melhor esse livro. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos mais da Tua Palavra, em especial, Pai, da pessoa, da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te peço, Pai, para que nós conheçamos as bases da nossa fé, que algumas conversas aqui hoje sejam boas, Pai, para sairmos daqui com mais certeza, com melhor relacionamento com o Senhor, porque queremos sair daqui conhecendo mais o Senhor, buscando a intimidade neste relacionamento que o Senhor primeiro buscou conosco. Então te peço, Pai, nos ilumine para entender o que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Alguém pode ler para a gente Filipenses 2, de 5 a 8, que está aí no nosso slide. Ok. Então, por que falar sobre a humanidade de Jesus? Muitos, inclusive no mundo evangélico, enfatizam tanto a divindade de Jesus que esquecem da humanidade de Jesus. Mas negar a humanidade de Jesus é cair inclusive numa heresia talvez a primeira delas, chamada docetismo. Já tinha no primeiro século, já tinha sua forma embrionária, talvez até mais do que isso. E a pergunta que a gente tem hoje para reflexão é: você já pensou em Jesus como alguém que teve sede, sono, que chorou, que sentiu dor, que foi tentado? E isso é central para o Evangelho. Então, como eu tenho feito nas outras aulas, eu quero contar com a ajuda de vocês e vou dar atividade para vocês. E eu já quero começar isso bastante cedo aqui. Então, em grupos, nós vamos fazer uma investigação. Eu quero que vocês escolham, eu vou passar para vocês, tá? Mas eu não estou vendo ainda, a gente não dividiu em grupos, mas talvez, vou fazer já aqui assim. Rose e Sérgio, com João 1,14, responda a pergunta: o que significa o verbo se fazer carne? Tá? Ari e Lícia, Lucas 2, versículos 40 e 52. A pergunta é: Jesus teve crescimento intelectual, físico, espiritual e social? E o que isso revela? Seu Paulo, pode fazer junto com o Rogério e Pedro que estão aí atrás de você? Mateus 4, dos versículos 1 a 11. Jesus foi realmente tentado? Pode alguém ser tentado se não for humano? Tá?
Beto, deixa eu ver. Você ajuda lá? Marcos, João Marcos. Vai lá com Beto. João 19, versículos 28 a 30. A pergunta é: Jesus sentiu sede? E o que isso demonstra? Tá? Aí os Quarteto Fantástico, também conhecido como as Tartarugas Ninjas. João 19, 28. Hebreus 2, 14 a 18. Porque era necessário que Jesus participasse da nossa carne e sangue. Tá bom? Essa era a outra parte que eu estava em mente. Vamos lá, vamos tentar ver um pouquinho mais desses textos, tá bom? Ainda que alguns deles não tem muito mais. Kécio e o Beto ficaram sem texto. Então, quando a gente pensa em João 1,14, né, a gente pensa que ele assumiu uma natureza humana completa. Corpo, mente, alma. Ele não deixou de ser Deus, ele se uniu a um corpo real e viveu uma vida real. Aliás, gente, é interessante pensar que hoje em dia a dificuldade do nosso tempo não é enxergar Jesus como humano. Ao contrário do primeiro século. A dificuldade lá era enxergar Jesus como humano. As pessoas não estavam tendo dificuldades com os milagres de Jesus. Estavam tendo dificuldade em enxergar como um humano podia fazer aquilo. E isso, claro, muito por causa da influência filosófica que tinha naquela época. Em Lucas, né, a gente vê que ele teve um desenvolvimento como qualquer criança e que ele não era um Deus disfarçado de ser humano. Ele era verdadeiramente humano. A gente percebe em alguns textos que Jesus ele experimentou cansaço, fome, sede, dor, tristeza, tentação. João 4,6, alguém lê para a gente. Outro abre em Mateus 4,2. Outro em João 19, 28. Deixa eu falar alguns nomes, né? Senão vai abrir no... Kécio, abre em Hebreus 4,15. Lícia, abre em João 19, 28. Rogério, abre em Mateus 4,2. Beto, abre em João 4,6. Karen, abre em João 19, 28, eu falei para alguém? João 19, 28? Foi você? Então, Karen, em João 11, 35. Quem abriu em João 4,6? Jesus estava o quê mesmo? Cansado. Nossa, será que o humano se cansa? Será que Deus se cansa? Ele estava cansado. Em Mateus 4,2, o que a gente vê? O que Jesus experimentou que é extremamente humano? Teve fome. Isso é bem humano, né? Ter fome, não é? João 19, 28. Sede. Quem abriu em João 11, 35? Nossa, esse é grande. Chorou. A gente vê isso também em Mateus 26, 38. E Hebreus 4, 15? João 19, 30. Alguém lê para a gente. Jesus morreu? Morreu. Jesus morreu. A pessoa Jesus morreu. Quem era essa pessoa Jesus? Era só um homem? Era um Deus homem. Foi esse que morreu. E aí, eu citei um pouquinho desse nome já, do docetismo.
né? Essa era a ideia, né, de que Jesus apenas parecia ter um corpo humano. A definição herética disso daqui é de que nega a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, afirmando que o seu corpo físico, o seu sofrimento e a sua morte eram apenas aparentes. Então, para eles, ou para os docetas, né, ou para os docetistas, Jesus não tinha um corpo físico verdadeiro, mas apenas uma forma ou uma aparência humana. Ele não nasceu de fato e nem sofreu e nem morreu. Deus não poderia assumir carne porque, influenciados pela filosofia gnóstica, a matéria é considerada má e o espírito é bom. Então, como essas coisas poderiam se misturar? E o que a gente tem para refutar o docetismo? A gente tem praticamente uma carta inteira na Bíblia, que é 1 João. Alguém abre em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. E aí vocês respondam para mim, 1 João 4, 2 e 3. Ok, então, quem nega Jesus como alguém humano, não é de Deus, é de quem? É do anticristo. Olha o vocabulário que a Bíblia está usando. De novo, para a gente, pode parecer muito fácil entender isso. Eu acho que até fazer esse exercício que eu tinha comentado com vocês, ajuda a gente a entender quão influenciável nós somos com o nosso meio. De novo, o nosso meio está questionando não a humanidade de Jesus. Muito se fala desse Jesus histórico. Mas naquela época, na cabeça daqueles ali, olha, o espírito é bom, a matéria é ruim, não tem como Jesus ser matéria. Então, levando em consideração o que os nossos adolescentes falaram um pouquinho, por que isso é perigoso? Né? Então, parte do que eles falaram foi, porque se nós não temos um Jesus que era homem, nós não temos uma expiação válida, alguém que morre em função dos meus pecados. Aí a ênfase em 1 Coríntios capítulo 15, mas a ênfase aí é a ressurreição. Sabe, do tipo, se ele não ressuscitou, né, tudo cai por terra, sabe? É como se fosse assim, a ressurreição é o fundamento da nossa fé, porque Jesus falou, eu vou voltar, se ele mentiu, que se a ressurreição não aconteceu, o resto é questionável, né? Exato, e para ressuscitar ele tinha que ter morrido, exatamente, né? Gente, eu vou enganar vocês, 3 dias eu vou, né? O texto fala que ele apareceu para muita gente, né? É fé para gente que está 2000 anos de distância disso, né? Não, nós temos registro histórico fora. A gente tem dizendo que aquilo que ouviram, né? Não foi uma pessoa que viu, olha, eu vi ele ressurreto, eu tinha visto a morte dele, isso não tem. O que tem registro de falando assim, inclusive o grupo dele tem falado que ele retornou, sabe, coisa desse tipo. Então, e se a gente estuda um pouquinho de história, e eu aqui não vou estar tão bem nisso, ou me lembrar disso, mas recentemente na nossa história, estudiosos bíblicos, mas que não necessariamente evangélicos, eles foram em busca de um Jesus histórico. E o que isso significa, ou o que isso significou, foi que eles ficaram olhando o texto e retirando tudo aquilo que é sobre-humano. Então eles chegam depois de um final falando, Jesus era esse cara. Não é o cara que andou sobre as águas, não é o cara que transformou água em vinho, mas era um cara assim, assado. E aí, para esse pessoal, os milagres foram inseridos por uma comunidade
querendo fazer dele um sobre-humano, né? Alguém divino. Então, recentemente a gente tem isso, então, mesmo pensando dessa forma, de novo, o Jesus humano não tá chegando para a gente hoje em 2025 como um problema. Aliás, hoje a gente descartar que Jesus foi um homem que existiu é cientificamente incorreto, é um absurdo, né? Cientificamente, esse homem existiu. O que vão falar será que ele é isso que a Bíblia fala? Por quê? Porque a Bíblia é um texto, eles vão acusar de ser um texto religioso. Eles esquecem de que antes de ser religioso, é um documento histórico. E não é só um evangelho, né? Acho que até isso Deus deixou para que acontecesse e nós pudéssemos ter evidências que apontam para uma realidade que é de fato retratada na palavra de Deus. Então, por que é perigoso, de novo? Bem, se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Se ele não tem um corpo, a encarnação não é verdadeira, né? Se ele não tem um corpo, como é que ele podia sofrer? Ele não sofria. E também desfaz desse consolo que o texto de Hebreus diz para a gente. Por quê? Porque todo o sofrimento que ele passou é uma farsa. E se o texto está falando que ele se compadece de nós, porque ele passou por essas tentações como nós passamos, então não é bem verdadeiro isso. Vocês estão entendendo? E aí eu chego numa outra heresia. E para essa, eu tenho um vídeo de 5 minutos. Sérgio tinha comentado sobre que queria entender melhor isso, e ele ficou falando, é um mistério. Tem coisa que a gente não vai entender. Né? Tem passagens nas Escrituras difíceis, e que a resposta não é dividir Jesus Cristo. Uma que está na minha mente, por exemplo, é quando ele fala que tem coisas que só o Pai sabe. Peraí, mas Jesus não é Deus, e se ele não é Deus, portanto, não é onisciente? Alguém quer fazer algum comentário? Você vê, até é importante que quando você cita o texto de Filipenses, ele está num momento onde o que Paulo faz é ilustrar a humildade e humilhação de Deus. Então é interessante que muitas vezes a gente vai além daquilo que Paulo está colocando. Então ele está usando isso para ilustrar, ele já vem falando de outros homens ali, mas vai falar, a de Jesus é superior. Exatamente, é como se assim, condições de fazer ele tinha, mas no propósito pelo qual ele veio, ele se colocou como aquilo a gente vê em Isaías, o servo sofredor, né? Enfim, isso é do assunto, né? Isso é do assunto que a gente tá vendo. O que eu acho que eu havia comentado, Sérgio, é um pouquinho mais conversar sobre vai um pouquinho além, porque é sobre a Trindade, né? Essa funcionalidade das pessoas dentro dessa unidade divina. Que é outra coisa muito difícil, talvez, não sei se mais difícil, mas tão difícil quanto. Roger. É que assim, poderia e não poderia, porque ele mesmo revela para a gente o que vale e o que não vale nesse processo. Por exemplo, desde o começo ele fala que sangue é necessário. Então só falar não podia ser, a partir do momento que ele disse que sangue é necessário. Né? Exatamente, então o estabelecimento foi sendo revelado até o momento onde chega Jesus, ao ponto de algumas coisas que ele faz, ele diz, eu fiz isso para que se cumprisse aquilo que foi dito. Gente, vocês veem, essa conversa, às vezes parece assim, nossa, a gente está num campo muito filosófico, muito teológico, mas sabe o que vai acontecer? Vai passar na sua casa 2 pessoas e vão dizer coisas
que se você não conhecer as Escrituras, você pode ser enganado, ainda que o assunto fosse outro. Né? Ou você vai numa outra igreja onde Jesus parece alguém que não é o que está na Bíblia. Tá? O que eu, por exemplo, falo para vocês é que durante o meu tempo, enquanto romanista, né, católico apostólico romano, eu falava Jesus, mas o Jesus que eu cria não é o Jesus que se apresenta nas Escrituras. Felipe, você ergueu sua mão. Também seria uma heresia, essa questão monismo, né? Porque ele está aqui, Jesus tem uma natureza que é humana e divina, que eu acho que os ortodoxos orientais. Também tem isso, cara, eu acho que assim, o que tem de heresia, assim, eu não sei nem o nome delas, mas tem sim o que você está falando, tá bom? Tem uma coisa, por exemplo, que eu ainda preciso refletir mais sobre isso. Está sendo gravado, mas eu... né? É o papel do Espírito Santo no processo de Jesus enquanto homem-Deus. O quanto aquilo, por exemplo, eu acabei de falar aqui, né, ele foi puro, mas será que é porque Jesus fez perfeitamente com que o Espírito Santo fosse o seu guia e não a sua carne? Quer dizer, ele submeteu a sua carne ao Espírito Santo? Entendeu? Só que muitas vezes o que acontece é que a Bíblia não fala que foi o Espírito Santo, fala Jesus fez isso. Não fala às vezes às vezes fala, e o Pai, né, o Pai permitiu, o Pai concedeu, o Pai ressuscitou, mas o texto também fala que Jesus foi o texto fala que tanto Jesus, no seu poder, foi ressuscitado, como o Pai. Então você vê que essa trindade, né, esse exercício, ele é muito complicado, né, para o que a gente tem. Chega ao ponto da gente realmente estar filosofando em cima disso. A gente começa a fazer conjecturas, né? Então, se isso é verdade, portanto, né? Se isso é verdade, enfim, tá? De novo, eu sei que isso tudo pode parecer muito complexo, e é complexo. Mas a ideia nossa não é simplesmente sair daqui, olha, porque eu agora sei mais a respeito desse ponto na teologia. Eu insisto, se nós temos um Deus que nós queremos nos relacionar, quanto você conhece a respeito dele para desenvolver o seu relacionamento com ele? Eu vou trazer uma ilustração para o casamento, porque é o único relacionamento que a Bíblia fala que é uma só carne, e a gente tem um Deus trino. Quanto mais você conhece o seu cônjuge, mais você desfruta desse relacionamento. Mais você sabe o que sua esposa ou seu marido gostam ou não gostam. Você mais sabe aquilo que irrita e o que não irrita. Como alegrar e não alegrar. Na intimidade. E não é diferente com Deus. Quanto mais nós conhecemos a respeito de Jesus, mais nós podemos desfrutar, mais nós podemos nos deslumbrar desse Deus que nós temos. Exato. E depois a gente vai cantar, quão grande é o meu Deus. Né? E você vê, o salmista, a gente talvez tenha perdido muito disso. No salmista a gente percebe, Senhor, como Tu és grande, os céus manifestam a Tua glória. E a gente às vezes, não, porque Deus é isso. Uhum. Uhum. Nem pensava, né? E é humano. Porque a humanidade de Deus importa? Em Hebreus 2,14, para que Ele morresse em nosso lugar. Né? O professor aqui, ele falou, né? Por exemplo, se Ele fosse só homem, teria sido um sacrifício finito, é isso que ele falou.
Não teria Por quê? Porque aquele sacrifício é de alguém mortal, que, né, assim como foi dos animais no Antigo Testamento, tinha sua validade. Né? Em 1 Coríntios 15, 45, 47, ele faz uma comparação com Adão, né? Então, para que nos representasse como segundo Adão. Né? Então, porque a humanidade dele importa, se ele não fosse, né, aquilo que um homem fez lá no começo, não tinha identificação com outro homem que fez exatamente a cura daquilo que o primeiro homem fez. Para que nos compreendessem nossas fraquezas, né? A gente já viu isso em Hebreus 4,15. Em Filipenses 3,21, para que a ressurreição do corpo seja uma esperança concreta. Se ele não era humano, então não faz de conta que um dia nós seremos ressurretos. Mas ele prometeu que nós seremos ressurretos. Eu ia pedir para que vocês fizessem agora algo em dupla, novamente, mas vamos fazer aberto aqui, tá bom? Eu quero de novo que alguém leia para a gente Hebreus 4, versículos 15 e 16. Ele era um ser humano como nós somos. E aí? Isso. É que assim, essa discussão ela é bem acadêmica, tá? É assim, pode ser tentado, mas como alguém que não pode pecar, essa é outra pergunta, você tem que responder antes. Jesus poderia pecar? Essa é uma pergunta que precisava ser respondida. E depois você vai perguntar, se ele pode pecar, ele poderia ser tentado? Né? E aí vai ter diferentes respostas. Assim, eu não acho que Jesus poderia pecar, mas eu acho que ele poderia ser tentado. A força da tentação, a força da tentação não diminui com o fato dele não poder pecar. E eu diria que ele foi tentado, se sentir tentado. A gente vê isso, por exemplo, quando ele estava a ponto, lá orando para o Pai, passe esse cálice de mim. Eu acho que, vocês já viram algum ser humano suar sangue? Eu já vi relatos, nunca vi. Tem, assim, de novo. Mas, para mim, era o tamanho da aflição pela qual ele passava, contra uma tentação real. Então, aí a pergunta é mais do que isso, porque a pergunta às vezes, talvez não seja nem pela questão física, eu não vou negar, né, a física, mas talvez, na história como a gente vê, o que Jesus não queria era desobedecer o Pai. Então, eu vou passar por tudo isso, e tenho que me manter firme, para não pecar contra o Senhor. E depois vai acontecer uma coisa, eu receberei o pecado da humanidade, e nesse momento, eu não estou mais na mesma... de novo, complexo, né? Ele está e não está, né? Mas a gente entende isso, Não, você vê, o Antigo Testamento, ele ilustra de uma forma mais prática para a gente. Deus não é onipresente? Mas quantas vezes no Antigo Testamento falava que ele não estava presente em razão da desobediência do povo? Ele se retirava, né? Como que ele se retira se ele é onipresente? Mas a gente entende isso, é a ação de Deus, né? Mais um assunto, alguns, mas, de novo, nós estamos na humanidade de Jesus, tá? Então, em quais momentos da sua vida você mais precisaria lembrar que Jesus, ou, vamos lá colocar aqui, você mais precisou lembrar que Jesus foi totalmente humano?
Bem, vou usar o seu para falar umas, né? Talvez assim, se o meu Deus sofreu, quem sou eu para ficar reclamando do meu sofrimento? O que muda na sua maneira de orar quando você sabe que Jesus entende sua dor e suas lutas? Você ora consciente de que esse Deus entende dos suas lutas? Ou você faz assim, Senhor, você não vai entender mesmo. Eu vou te falar, mas... Oi? Muito bom. Isso. Qual a atitude de Jesus como homem mais inspira você a imitá-lo no seu dia a dia? Por quê? Por exemplo, você falou de correria. Sendo Jesus quem ele era, ele dá um bom exemplo para como nós deveríamos orar? Você vê? Não, ele na correria, vamos lá, na correria daquele tempo, que o texto fala que muitas vezes ele tinha que se retirar da multidão, ele era intencional em buscar lugares para poder orar. É como a gente pudesse dizer, nós devemos ser intencionais mesmo na nossa correria e identificar ambientes, tempos em que nós precisamos separar para orar. E não é somente sentar em frente a um prato de arroz e feijão e dizer, Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Mas ele passava tempo conversando com Deus. É que assim, a Trindade, o catolicismo tem a Trindade correta. Né? Nisso eles não é um problema. A Trindade não é um problema no catolicismo romano, não é um problema. Alguém quer fazer mais algum comentário? Você vê, quanto mais intimidade nós temos, acho que até essa conversa com Deus, não só a oração. Acho que a maioria das orações que eu vejo nas Escrituras, ela é dirigida ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Não há, mas é proibido orar para Jesus? Eu não acho que seja proibido, mas eu preciso olhar para as Escrituras e de alguma forma me perguntar, por quê? Por que geralmente parece ter esse padrão de se conversar com o Pai? Por que Jesus nunca conversou com o Espírito? Isso não é diferente quando a gente entende, por exemplo, pessoas que vão falar que tem que pedir para um anjo da guarda. Não tem exemplo bíblico de nós pedirmos para o anjo da guarda, mas também não tem nada que proíba de agradecer a Deus da proteção que Ele nos dá e que talvez Ele use seus anjos para nos ajudar. Isso também, porque na verdade, de novo, vamos encerrar, mas é porque o relacionamento sexual tem questões que envolvem nisso, né? E de fato, teologicamente, existe alguma coisa, não no sexo em si como errado, mas é que é interessante pensar teologicamente que a transmissão do nosso problema com o pecado acontece por meio do homem. Exatamente, só teve a mulher nesse papel. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela conversa que tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor cuida muito bem de nós. E queremos ter, Pai, essa consciência de que esse cuidado vem das mãos de um Deus que, no Filho, é tanto homem quanto Deus, e que morreu pelos nossos pecados, e que se compadece dos nossos sofrimentos. Senhor, que a gente possa, ao conhecer tudo isso, nos lembrar de quem nós somos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor, apesar de quem nós somos, nos ama a ponto de o Pai enviar o Filho morrer pelos nossos pecados e enviar o Espírito para que nós pudéssemos ter alguma chance de viver de acordo com a Tua vontade.
para que de alguma outra forma, semelhante a Jesus com duas naturezas, nós tivemos o próprio Deus em nós, para que pudéssemos desejar fazer aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos, a saber, viver conforme a Tua vontade, viver submissos à Tua vontade, conscientes de que existe um reino que nós já pertencemos, e não é este lugar, mas teremos sim, Pai, nossos corpos transformados como foi de Jesus, ressurretos como foi de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para que um dia a gente experimente aquilo que hoje talvez a gente saiba somente nas nossas mentes, da satisfação que teremos de estar diante do Senhor, louvando o Teu nome, dizendo santo, santo, santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde.